Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Boa tarde a todos. Nossa aula de hoje, a aula de número 10. Ela tem um codinome, Deixa eu clicar aqui no e-mail para a gente poder iniciar. Ela tem esse codinome, Pegando o Caminho Contrário. A gente vai falar sobre o refluxo gastroesofágico. E pegando o caminho contrário, ele tem exatamente essa ideia de mostrar que existe um peristaltismo que vai mandar o alimento sempre num sentido. Em teoria era para ser sentido único, inclusive os esfíncteres esofágicos e o esfíncter pilórico, eles têm essa finalidade, manter o fluxo único da alimentação. Só que quando a alimentação ela volta no sentido de baixo para cima, isso é o que se chama de refluxo, a gente tem uma série de consequências e a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho hoje essas consequências, tá bom? Então, a aula 10, pegando o caminho contrário, a gente vai falar sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. E aí, para começar a aula, a gente vai começar aqui com a definição. A gente precisa definir sempre uma doença, um tratamento. A gente precisa entender os detalhes por trás disso. Então, quando a gente define refluxo, eu acho que essa imagem que a gente está vendo aí, ela já é uma imagem muito bacana, que ela já traduz bastante o que significa um refluxo. Então, a gente tem um cano aqui representando o esôfago, uma torneira aqui, fechada, e a ideia é que essa torneira ela impeça que o alimento, que o ácido, que tudo aquilo que a gente viu na aula passada e que acontece no estômago, ele retorne para o esôfago. Apesar do esôfago também ter uma pequena proteção de muco, como tem o estômago, mas essa proteção nem sempre é suficiente para aguentar a acidez do ácido clorídrico do estômago. Então, a necessidade de que essa torneira esteja fechada para que o ácido não reflua. Quando ela está com problema, quando ela está danificada, a gente tem um exemplo aqui, na imagem está mostrando que essa torneira está danificada, esse ácido ele volta. E esse ácido volta, causando vários sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. A gente vai entender quais são os mecanismos porque há essa falha aí nessa torneira aí, que divide o esôfago do estômago, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a definição. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, ela é uma afecção crônica. Ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece depois de exposição a diversas situações. A gente já vai falar sobre algumas delas. O uso de café, cigarro, álcool, dormir com a barriga muito cheia, ficar deitado logo depois de dormir. Então, uma série de atitudes que vão facilitar o refluxo. Então, a doença ela não acontece do dia para a noite, ela acontece depois de algum tempo. Por isso que a gente diz que é uma doença, uma afecção crônica, certo? E o que acontece nessa doença? Ela decorre do refluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal. Então, parte do conteúdo aqui dentro do duodeno, ou dentro do estômago, dentro do conteúdo do trato gastrointestinal, ele reflui para o esôfago. E olha aqui a continuação da nossa definição. Ele reflui para o esôfago e também reflui para os órgãos adjacentes. Nem sempre a gente considera que o refluxo ele atinge outros órgãos a não ser o próprio esôfago. A gente chama doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque o ácido ele reflui para o esôfago, mas ele atinge outros órgãos também. A gente vai ver daqui a pouquinho que existem sintomas que são atípicos. Era algo que a gente não esperaria que fosse da doença do refluxo gastroesofágico, mas que acontece também, tá bom? Então ela atinge outros órgãos adjacentes, acarretando um variável espectro de sintomas
que são esofagianos e que são extraesofagianos, tá bom? E eles estão associados ou não a lesões teciduais. Então, quando o ácido agride o esôfago, muitas vezes depois da endoscopia digestiva, não é visualizada uma lesão propriamente dita. Mas isso não significa que não está havendo um refluxo gastroesofágico. Às vezes o ácido está agredindo muito pouco o esôfago, mas está agredindo, por exemplo, as cordas vocais. O paciente começa a ficar muito rouco muito facilmente. Então, respingos de ácido vão agredir uma parte, um tecido, as cordas vocais, que são muito mais sensíveis do que o esôfago, do que o estômago. São muito menos protegidos do que o esôfago, do que o estômago, tá bom? Então, definição, tudo certo, né? Vamos entender agora o nosso caso clínico. O que é que a gente vai ver no nosso caso de hoje? Então, história clínica é uma paciente obesa de 45 anos de idade, sexo feminino. Então, a gente vai ver na parte de epidemiologia que no nosso caso clínico, essa pessoa, esse paciente, ele é do grupo de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Obesa, idade de 45 anos, sexo feminino. A gente vai ver que todas essas características levam a ela a ser do grupo de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, ela refere que há um ano apresentava uma queimação retroesternal, ou seja, aquela queimação subindo e descendo. Não era como na nossa aula anterior, aquela dor no estômago, aquela dor que ela acordava à noite achando que era um infarto. Era aquele refluxo, né? Depois de algum tempo percebia aquela queimação. E ela diz o seguinte, esse refluxo, essa queimação, ela piorava após a refeição. Se alimentava e é muito comum o paciente ter refluxo logo depois da refeição. Por quê? Porque quando ele se alimenta, há uma tendência do esfíncter esofagiano inferior ele se relaxar. Tem que passar alimento, ele vai se relaxar. E ao se relaxar, ele manda um sinal dizendo que se mantém relaxado para a passagem de mais alimento. E é justamente isso que vai fazer com que o alimento possa refluir. Tá? Essa falta de controle é que vai fazer com que o alimento ele possa refluir. E ela diz o seguinte, né? O caso clínico diz o seguinte, além de piorar após a refeição, é mais intensa à noite. Então, quando é à noite, o paciente sente mais e isso está dificultando o seu sono, o que de certa forma também pode estar contribuindo para um refluxo, tá bom? Vamos olhar para esse lado aqui. Sintomatologia. Na sintomatologia a gente pode ver o seguinte, ela acompanha, né, esses sintomas são acompanhados de azia constante e episódios repetidos de regurgitação. Não é algo que está acontecendo uma única vez. Acontece de forma repetida. Acontece de forma constante. Tá bom? E aí o que é que ela está usando? Né? Terapêutica usada. Já fez diversos tratamentos com antiácido. Ou com cimetidina. A gente vai estudar antiácidos hoje. E a gente vai estudar também os antagonistas H2. Né? Cimetidina é um antagonista H2. Mas nós já vimos na aula passada que os inibidores da bomba de prótons, eles são muito eficientes para a doença do refluxo gastroesofágico. E são muito eficientes porque a gente viu um gráfico que mostrava que que ele consegue manter o pH acima de 5, melhor, o pH acima de 4 por pelo menos 10 horas. Isso é extremamente importante, manter o pH elevado por um intervalo de tempo grande também. Isso vai fazer com que o paciente, mesmo que tenha refluxo, esse refluxo ele não seja tão ácido assim, tá bom? Então ele diz o seguinte, que ela estava utilizando antiácido, estava utilizando cimetidina com melhora transitória. Então passava um pouco os sintomas, depois os sintomas voltaram. Então passava quando? Quando estava usando medicamento. Quando estava usando medicamento, ela não tinha sintoma, parou de usar o medicamento, os sintomas voltavam. Investigação da causa. Esteve recentemente em pronto atendimento porque achou que estivesse com angina, porém o eletrocardiograma foi normal. Então vejam que esse sintoma é muito parecido com o que a gente viu na aula passada, né? O paciente tinha um refluxo e acordou no meio da noite achando que estava tendo um ataque cardíaco. É um sintoma bem parecido com o que a gente viu lá no estômago, certo?
Beleza, vimos aqui a definição, vimos o caso clínico, aí a gente fez algumas perguntas que vão ser usadas durante a aula para que a gente possa responder. São perguntas norteadoras, né? Eles vão dizer que caminho a gente deve seguir. Primeira pergunta é o seguinte: quais os fatores de risco apresentados pelo paciente para o desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico? O que é que o paciente tem que vão colocar ele como grupo de risco, né? A gente já falou algumas coisas. Falou da obesidade, mas a gente vai entender como é que a obesidade contribui para isso. Falou que o sexo feminino também é um fator de risco. Então, a gente vai entender quais são os fatores que podem levar aquele paciente a ter uma chance maior de ter doença do refluxo, tá bom? Segunda pergunta: quais os medicamentos, ou melhor, quais os mecanismos fisiopatológicos para a doença do refluxo gastroesofágico? O que é que tem que acontecer para o paciente ter os sintomas do refluxo? Terceira pergunta é: quais os sintomas extraesofágicos a paciente do caso clínico apresentou? Então, será que essa angina é um sintoma extraesofágico comum no refluxo? Será que tem outros sintomas que a gente pode também avaliar e entender por que isso acontece? E a quarta pergunta: quais os principais tratamentos que podem ser usados para essa paciente? Então, lá para o final da aula, a gente vai ver os tratamentos medicamentosos, né, o tratamento não medicamentoso também, a gente vai falar um pouquinho dele, e vamos juntar tudo isso para entender como é utilizado através de um algoritmo. Beleza, gente? Então, beleza, a gente já viu aqui definição, caso clínico, vimos as perguntas, tudo isso se enquadra nessa parte da aula que eu chamei de introdução, nessa parte mais introdutória, para a gente entender quais são os elementos que a gente vai utilizar durante a aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a doença, tá bom? A doença, o refluxo gastroesofágico. Para isso a gente dividiu a doença em 4 partes, né? Um pouquinho das causas, das manifestações clínicas. Vamos falar também da epidemiologia, como é a fisiopatologia da doença e como a doença ela vai ser classificada. É a partir da classificação que a gente começa a adotar uma conduta para o tratamento também, certo? Então vamos lá, causas e manifestações. As causas principais a gente pode dividir em 2 grandes grupos. A gente pode dizer que as causas podem ser agudas ou elas podem ser crônicas. O que é que significa uma causa aguda? Significa algo que naquele exato momento produziu o sintoma do refluxo gastroesofágico. E por ser uma causa aguda, no exato momento em que for retirado essa exposição a essa causa, o paciente volta a não ter mais sintomas. Já a causa crônica é um pouco mais complicado. E a causa crônica é uma exposição a longo prazo e que o paciente pode até retirar essa causa, na exposição, essa causa, mas muito provavelmente a sintomatologia vai permanecer por um tempo mais longo de tempo, tá certo? Então, quais são as causas agudas? A infecção viral, o paciente teve, por exemplo, como a gente já viu em aula passada, teve uma diarreia viral, por exemplo. A diarreia viral ele pode ter um refluxo gastroesofágico. Então, se ele tiver uma sinusite, ele pode ter alguns sintomas característicos do refluxo gastroesofágico. Então, são sintomas, né? É uma causa que, se o paciente tem exposição a essa causa, tem uma infecção viral, ele pode ter, né? Não vai ter, pode ter sintomas gastroesofágicos. A partir do momento que ele se curou dessa infecção, o paciente provavelmente deixa de ter a sintomatologia. Ingestão de substâncias irritantes. Então, o paciente está fazendo uso de uma alimentação, um almoço bastante apimentado, bastante condimentado, cheio de molho de tomate. A partir do momento em que ele se alimentou, alguns minutos depois ele começa a sentir o refluxo, ele começa a sentir aquela irritação external, né? Aquele sobe e desce ácido. Então, quando a alimentação parou, se ele não se alimentar naquele dia com aquela mesma alimentação ou algo irritante, provavelmente ele também não vai ter mais os sintomas do refluxo. E o uso de sonda. Então, a sonda vai descer aqui no esôfago, vai chegar até o estômago, né, para fazer, por exemplo, algum procedimento, né? Vai utilizar essa sonda para algum procedimento. E durante a passagem da sonda, evidentemente, ele vai ter que abrir
aqui o esfíncter. Então, quando esse esfíncter é aberto, essa sonda ela vai produzir aí um refluxo também. A partir do momento que essa sonda for retirada, o paciente volta a ter, né, os sintomas eles são resolvidos, tá bom? E causas crônicas. Bem, as causas crônicas a gente tem aumento da pressão intraabdominal. A gente vai ver mais adiante que um problema que os pacientes que têm refluxo têm é que quando eles têm um aumento de massa abdominal, essa massa abdominal, esse volume abdominal, ele pode comprimir o estômago, reduzindo o tamanho do estômago e, consequentemente, facilitando o refluxo. Isso acontece, por exemplo, em paciente que tem ascite. O paciente tem algum problema hepático, tem um ascite, o líquido fica todo acumulado na parte abdominal e esse líquido ele faz pressão sobre a parede do estômago, reduzindo o seu tamanho e favorecendo o refluxo. Isso acontece também na gravidez. Com o crescimento do útero, o útero também pressiona o estômago, também reduz o seu tamanho. E ao paciente, o caso clínico, obesidade. Na obesidade também acontece isso. Então, na obesidade, né, o tecido adiposo, a gordura, começa a comprimir, começa a invadir, né, o espaço abdominal e começa a comprimir as paredes do estômago também. Tá certo? Isso aqui é uma causa crônica. A redução da pressão no esfíncter esofágico inferior. Aqui a gente tem um esfíncter. Ó. Se o alimento vem pelo esôfago, passa para o estômago, vai ser digerido aqui. E a sequência natural dos fatos é que o alimento, depois de digerido, vai passar para o duodeno. Se esse esfíncter, por algum motivo, a gente vai dar alguns motivos pelo qual ele vai se relaxar. Se esse esfíncter ele relaxar, é um músculo, se ele se relaxar, o alimento ele vai ter uma chance maior de refluir. Tá certo? Retardo no esvaziamento gástrico. Depois que nós nos alimentamos, a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, temos um estômago cheio. Se esse estômago ele não se esvaziar, ou seja, o alimento passar para o duodeno e depois o intestino grosso, o que vai acontecer é que esse estômago cheio, parte desse alimento ele pode refluir também. Então, é uma forma também, é uma causa crônica também se o paciente tiver algum problema no peristaltismo, ou se o paciente tiver o esfíncter pilórico, que fica aqui no duodeno. Se o esfíncter pilórico dele não se relaxar também para o alimento seguir em frente, o paciente vai ter um tempo maior de estômago cheio, certo? Então, esse retardamento no esvaziamento gástrico pode ser uma causa crônica também. Hérnia hiatal, a gente daqui a pouco vai ver como é que isso causa refluxo e vômitos recorrentes. Então, quando o paciente vomita, o conteúdo gástrico ele vai para o esôfago. Essa repetição, essa recorrência no vômito pode fazer com que o esôfago ele seja agredido pelo conteúdo ácido do estômago. Beleza, gente? Então, a gente viu as causas. Continuando aqui nas causas, a gente tem algumas das principais, né? 3 são as principais causas. A hérnia de hiato, o esvaziamento gástrico, que é mais lento, e também a gravidez. São causas muito frequentes, muito recorrentes de refluxo. Primeiro, hérnia de hiato. O que é que eu falei para vocês na nossa última aula, né? Na aula sobre a úlcera, sobre a gastrite, né? Eu falei para vocês que é importantíssimo a gente entender um pouco de anatomia, para que essa anatomia possa explicar algumas coisas da fisiopatologia. Então vejam só, gente. Aqui a gente tem o estômago, logo acima do estômago a gente tem o quê? O diafragma. E vejam que o diafragma é um músculo, né? Então nós temos aqui uma abertura para a passagem depois do esôfago vem a formação do estômago. A gente tem um espaço aqui para que o trato gastrointestinal ele seja contínuo. Só que essa anatomia ele favorece muito com que o alimento ele siga sempre em frente. Porque o alimento ele vem pelo esôfago, ele tem o esfíncter esofágico inferior e ele tem o músculo do diafragma para que os dois juntos consigam contrair a boca do estômago, digamos assim, impedir que haja refluxo. Tem pacientes que eles têm o que se chama de hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? Parte do conteúdo, parte do volume do estômago, ele não está abaixo do diafragma, está na parte de cima do diafragma. Então, o esfíncter esofágico inferior está aqui. Se o conteúdo do estômago, se o conteúdo do esôfago
passa pelo esfíncter e chegou no estômago, ele não tem o auxílio do diafragma aqui em cima. O diafragma só vai conseguir auxiliar aqui. Então, o conteúdo estomacal pode mais facilmente voltar pelo esôfago. Então, na hernia hiatal, esse processo pode acontecer. No esvaziamento gástrico, eu falei para vocês, o alimento ele vem pelo esôfago, chegou no estômago através de movimentos peristálticos, depois ele atravessa através do esfíncter pilórico para o duodeno. Esse é o movimento, esse é o sentido natural do alimento. Quando o alimento chega no estômago e ele fica por muito tempo aqui no estômago, ou porque há uma diminuição do peristaltismo, ou porque esse esfíncter pilórico não abre, não relaxa, ou relaxa muito pouco, esse alimento ele tende o quê? A refluir. Estão vendo aqui a seta? O alimento vai passar um pouquinho, mas essa seta mostrando que o alimento ele pode refluir. Então, redução do esvaziamento gástrico pode contribuir para o refluxo gastroesofágico, tá bom? E a terceira causa é a gravidez. Então, na gravidez a gente tem o quê? Um aumento do volume por causa do crescimento do útero, e esse útero crescido, ele vai pressionar, né, o corpo do estômago, vai reduzir o tamanho do estômago. Esse estômago com um tamanho menor vai também vai ter uma capacidade menor de receber o alimento, e a consequência disso é o quê? É que esse alimento, né, já que ele tem menos espaço aqui, ele vai conseguir refluir mais facilmente. Certo, gente? Beleza, entendemos aqui as causas, né? Vamos agora ver aqui quais fatores podem aumentar ou diminuir o refluxo, tá bom? Mas antes eu vou olhar aqui no chat para saber se vocês têm alguma pergunta. Ok, nenhuma pergunta. Se tiverem pergunta, podem colocar aqui no chat, tá, gente? Eu vou estar sempre voltando aqui, ou se quiserem, podem abrir o microfone também. Professor, teria algum outro motivo além da falha no esfíncter pilórico para a redução do esvaziamento gástrico? Virginia, desculpa, cortou aqui na hora que você falou. Você podia repetir, por favor? Eu perguntei se haveria alguma outra causa para a redução do esvaziamento gástrico, além da falha do esfíncter pilórico. Tem sim. Essas que eu falei para você, né? Então, você tem o esfíncter, né, que pode estar relaxado. Você pode ter uma mudança no peristaltismo intestinal, peristaltismo do trato gastrointestinal, e você pode ter aumento da pressão intraabdominal. São as três principais causas. Mesmo que o esfíncter esteja funcionando adequadamente, a paciente que está grávida, por exemplo, ela tem uma maior chance de ter refluxo por causa dessa pressão maior. Mesmo que o esfíncter esteja funcionando adequadamente, se o peristaltismo do trato gastrointestinal não esteja funcionando bem, o alimento ele tende a refluir também, certo? Não sei se era bem essa a pergunta que você tinha feito. Ah, beleza. Então vamos lá, gente, ó. Vou clicar aqui para a gente ver os fatores, ó. A gente tem aqui uma série de fatores. Alguns deles vão aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior. E aí eu já posso adiantar para vocês o seguinte. IBP são utilizados para refluxo? A gente viu na aula passada que sim. Antiácidos são utilizados para refluxo? Também. Antagonistas H2 são utilizados para refluxo? Também. Mas o melhor resultado para refluxo é controlar esses fatores que podem aumentar o refluxo gastroesofágico. Se a gente conseguir prestar atenção aqui nesse slide, nessas informações, na orientação para o paciente, isso aqui vai trazer muitas vezes muito mais resultado. Porque o medicamento ele vai resolver o problema pontualmente, naquele momento, de forma aguda. Mas de forma crônica é isso aqui quem vai trazer um resultado melhor, tá certo? Então a gente tem aqui, dessa parte de cima, os fatores que aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior. Aumentar a pressão é muito bom. Quando a gente tem um aumento da pressão, significa que não vai haver refluxo ou que o refluxo vai ser mínimo, tá certo? Quem é que aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior? Hormônios, a gastrina, a motilina, a substância P, isso tudo é endógeno. Nada disso a gente tem controle. Mas a gente começa a ter controle quando a gente vem aqui para os agentes neurais. Agonistas alfa-adrenérgicos,
antagonistas beta-adrenérgicos e agonistas colinérgicos. E a gente começa a lembrar como é a inervação do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal é inervado por fibras colinérgicas e fibras adrenérgicas. As fibras colinérgicas, eles vão contribuir para quê? Para a digestão. Eles vão contribuir, por exemplo, para o peristaltismo do trato gastrointestinal. E as fibras adrenérgicas vão fazer exatamente o contrário, vão reduzir. Fibras adrenérgicas não são importantes para a luta ou para a fuga. Na luta ou na fuga, o trato gastrointestinal, ou seja, a digestão, deixa de ser importante. Então, ele vai reduzir todo o gasto energético que o organismo tenha com o peristaltismo do trato gastrointestinal. Por isso que a gente tem agonistas colinérgicos, eles vão aumentar a pressão do esfíncter esofágico e, ao mesmo tempo, eles vão aumentar também o peristaltismo do trato gastrointestinal. Ou seja, eles vão ser bons para, de certa forma, tratar um paciente que tenha um refluxo gastroesofágico, tá certo? Quando a gente olha para os alimentos, vejam só, gente, quais são os alimentos que também vão aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior? Refeições proteicas. Refeições proteicas acabam sendo alimentos que vão reduzir a sintomatologia dos pacientes com refluxo. Quando a gente olha para os alimentos, vou até falar um pouquinho sobre essa parte de baixo, né, dessa tabela. Quando a gente olha para os alimentos ricos em gordura, ou chocolate, ou hortelã, e aqui faltou o café, todos eles vão reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. Todos eles vão aumentar a chance do paciente ter refluxo. Quando você relaxa, o paciente vai ter refluxo, tá bom? E aí, já explicando essas outras duas partes aqui também, né? Os hormônios que vão reduzir a pressão são a secretina, a colecistocinina, somatostatina, o peptídeo intestinal vasoativo e também a progesterona. Todos eles acabam reduzindo a pressão do esfíncter esofágico inferior e acabam, por essa razão, também facilitando o refluxo. E talvez por essa razão aqui da progesterona a gente tenha uma incidência maior de refluxo em mulheres do que em homens, tá bom? Quais são os agentes neurais que vão reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior? São os agonistas beta, exatamente o contrário, né? Os agonistas adrenérgicos, os antagonistas alfa-adrenérgicos e os agentes anticolinérgicos. Então, enquanto a gente tem aqui os agonistas colinérgicos, aumentando o peristaltismo, a gente tem os antagonistas colinérgicos, reduzindo o peristaltismo e também diminuindo a pressão do esfíncter esofágico inferior, tá certo? E outras substâncias, moléculas, podem aumentar ou diminuir essa pressão. Então, aumentar, a gente tem histamina, antiácidos, por isso que antiácidos são utilizados para refluxo, porque além deles neutralizarem a acidez do HCl, eles também aumentam a pressão sobre o esfíncter esofágico inferior. A metoclopramida, né, o antiemético metoclopramida, a gente vai ver mais adiante como é que ele funciona. A domperidona, a cisaprida, prostaglandina F2 e o baclofeno. Todos eles aumentam a pressão e, consequentemente, diminuem os sintomas do refluxo. E o que é que aumenta? Né? O que é que diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior e, consequentemente, piora os sintomas do refluxo? A teofilina, utilizado como broncodilatador, a prostaglandina E2 e a prostaglandina I2, a serotonina, por isso que a gente tem a questão dos antidepressivos, né? A meperidina, olha só, gente, a morfina, né? O opioide morfina. Pacientes que fazem uso de opioide por muito tempo, eles têm uma chance maior de ter refluxo também. A dopamina, os bloqueadores dos canais de cálcio, os antihipertensivos também, quem usa diazepam e quem usa barbitúricos. Então vejam que tem uma série de medicamentos que por si só já aumentam a chance do paciente ter refluxo. E por essa razão, a gente precisa fazer uma anamnese com o paciente para avaliar se o paciente que tem refluxo está usando esses medicamentos. E aí fazer uma substituição, uma alteração posológica para que o paciente possa ter uso dos medicamentos sem ter necessariamente os sintomas do refluxo. Tá bom? Vou olhar o que vocês estão perguntando aqui. Ó,
Professor, aliás, tem várias perguntas, né? Vamos lá, deixa eu subir aqui para ver se tem mais. Antônio está perguntando. Professor, mas quais são as relações desses alimentos com a pressão do esfíncter esofágico inferior? Por que eles causam isso? Antônio, esses alimentos, né, eles agem a nível neurológico, né? Ou eles estimulam o sistema parasimpático, eles diminuem o sistema parasimpático, e é exatamente essa relação que eles têm com o sistema nervoso autônomo que vai fazer com que esse esfíncter se relaxe ou se contraia. Se ele estiver relaxado, ele favorece um refluxo. Se ele estiver relaxado, ele favorece um refluxo. Se ele se contrair, ele diminui os sintomas do refluxo. Bom? Virgínia está perguntando assim. Professor, então o uso de anticoncepcional à base de progesterona aumentaria esse risco de refluxo? Provavelmente, viu, Virgínia? Já que ele é um fator que reduz a pressão do esfíncter e haveria um aumento da quantidade desse hormônio no organismo, provavelmente, tá bom? Mas até pelo fato da mulher produzir a progesterona, isso por si só já aumenta também a chance de ter refluxo. Lucile, professor, o excesso de produção de gases no estômago poderia provocar um quadro de refluxo? Poderia sim. Porque às vezes o problema independe do tipo de alimento. Pode sim. Então, por exemplo, não exatamente no estômago acontece isso, mas pacientes que têm intolerância à lactose. Então, eles se alimentam de produtos à base de leite, o leite não é digerido, a lactose não é digerida e eles produzem muitos gases, e esses gases, de certa forma, facilitam o refluxo não do estômago, mas do intestino para o estômago. O estômago vai ficar, de certa forma, sempre muito cheio, e isso faz com que o alimento vá no sentido contrário, né, como foi o tema da nossa aula, tá bom? Muito bem lembrado aí, viu, Lucília? Ok, gente, mais alguma pergunta aqui? Podemos seguir em frente? Quais são as manifestações clínicas, né, do refluxo gastroesofágico? O que se espera é que ele cause manifestações no estômago e no esôfago. É isso que se espera. Por isso que esses sintomas são chamados de sintomas típicos. Então, o paciente vai ter pirose, o paciente vai ter regurgitação ácida. Isso é um sintoma típico que se espera. Então, por exemplo, a gente tem aqui a frequência com que esses sintomas aparecem no paciente. A pirose aparece em 80% dos pacientes com refluxo e a regurgitação aparece em 54% dos pacientes com refluxo. A dor abdominal é bem menos. A dor abdominal é mais uma relação com o próprio estômago, né? Então, quando o estômago está desprotegido, o ácido começa a agir na parede do estômago, causando essa dor abdominal. Mas alguns pacientes, né, 29% dos pacientes que têm refluxo, também têm dor abdominal, tá bom? Essas são manifestações típicas. Isso é o que se espera. As demais são manifestações atípicas. Elas agem em outros órgãos e outros tecidos e que muitas vezes são resultado do ácido que vai para outras regiões. Por exemplo, quando o ácido chega na cavidade oral, o paciente ele pode ter uma erosão dentária, um desgaste do esmalte dentário. Ele pode ter halitose. É muito comum um paciente com refluxo, né? Obviamente que vai depender também da higiene oral, mas é muito comum do paciente com refluxo ele ter halitose e ele ter afta também. Então, o ácido vai agir sobre a mucosa oral, causando pequenas erosões. E essas erosões elas podem infectar, causando a afta, tá bom? Então, vejam que são sintomas que aparentemente não deveria ter relação nenhuma com o estômago ou com o esôfago, mas que elas acontecem. Por isso que elas são chamadas de manifestações atípicas. Também são observadas o quê? Manifestações otorrinolaringológicas. Então, o paciente começa a ter rouquidão, quando tem respingos do ácido nas cordas vocais, começa a ter otite, quando esse ácido, de certa forma, consegue atingir o canal auditivo, e é muito comum o paciente também ter sinusite. Então, sinusite, às vezes o ácido ele respinga também na mucosa e ele vai inflamar a mucosa. E é interessante, se a gente depois vocês puderem ver, ou pode ser no YouTube mesmo, um vídeo mostrando como é, por exemplo, as cordas vocais ou como é a região da laringe de um paciente que tem refluxo, na maioria das vezes é uma região bem vermelha, uma região bem edemaciada.
Porque ao contrário do estômago e do esôfago, que tem uma certa proteção contra o ácido, a laringe não tem proteção nenhuma. A laringe é extremamente sensível ao ácido. Um pouquinho de ácido caindo ali vai inflamar, vai deixar o edema, por isso que o paciente fica rouco também, tá certo? E as manifestações pulmonares. Então, o paciente tem tosse crônica, o paciente pode ter asma se esse ácido cair na região do pulmão, o paciente tem muito pigarro, então toda hora ele está pigarreando, o paciente pode ter pneumonia e bronquiectasia também, tá certo? Então vejam que são manifestações que aparentemente não tem muita relação com o trato gastrointestinal, mas que acontecem porque o refluxo vai para outras regiões. Pode ir para a região respiratória, pode ir para a região oral, pode ir para a região dos espaços sinusoides também, dos sinos, né? E aí causar um processo inflamatório, tá certo, gente? Então, vimos as causas, vimos os fatores que podem aumentar, que podem diminuir o relaxamento ou a contração do esfíncter esofagiano inferior. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da epidemiologia, tá bom? Essas foram as causas das manifestações, fala um pouquinho da epidemiologia. Então, a epidemiologia mostra o seguinte: quando a gente olha para o mapa do mundo, né, e eu não colori o mapa de propósito, né, a ideia de mostrar esse mapa é que a gente possa focar naquilo que nos interessa, tá bom? Então a gente pode ver que o Brasil ele foi colorido aqui de laranja. A frequência de pacientes que têm refluxo gastroesofágico no Brasil gira em torno de 15 a 20% aproximadamente, tá bom? Não é um dos países que tem maiores incidências de refluxo, mas está longe de ser uma incidência baixa, né? A Argentina, por exemplo, é maior, 20 a 25%, e a Índia é ainda maior, mais de 25% da população tem refluxo gastroesofágico. É claro que isso vai depender de estilo, né, de cultura, alimentação que se faz, e aí a gente tem essas variações. Mas eu queria perguntar para vocês, quando a gente compara essa incidência, essa prevalência dos sintomas de refluxo com aquelas lá da úlcera péptica e duodenal, né, da gastrite, vocês lembram dos valores da incidência lá? Seria muito próximo? Seria muito diferente? Quem é que poderia falar alguma coisa aí, gente? A gente olha para esses valores aqui de incidência e compara lá com a gastrite e a úlcera. Esses valores são muito diferentes, que a gente tem 15 a 20% no Brasil. Para gastrite e para úlcera era quanto? Quem é que lembra? Lá tinha uma série histórica, né? Quando eu mostrei o dado, tinha uma série histórica, mas nessa série histórica os valores mais altos correspondiam em torno de 4,5%. Para a úlcera duodenal, que é a mais incidente. Então vejam só, 4,5%. Quando a gente compara com 15 a 20%, a gente vê que é muito diferente. Então, existe uma prevalência de doença do refluxo gastroesofágico muito maior do que de úlcera. E a gente vai ver daqui a pouquinho, pela série histórica, que a tendência, enquanto a tendência da úlcera é diminuir a sua prevalência, a tendência do refluxo está sendo em aumentar. Então, ano a ano, a gente está aumentando o número de pessoas. Então, a gente precisa, de fato, entender esses dados para saber como a gente deve lidar com esse problema, tá certo? Então, do ponto de vista mundial, a gente tem essa distribuição aqui. Do ponto de vista do sexo, a gente tem 43% dos pacientes que têm refluxo, eles são homens. E 57% dos pacientes são mulheres. Ou seja, é uma doença que é mais prevalente. A diferença não é absurdamente grande, mas existe uma prevalência maior das mulheres para ter refluxo comparado aos homens. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, veja como esse gráfico é interessante. Ele mostra o quê? A incidência anual de sintomas de refluxo para cada 100 mil pessoas, de acordo com a idade etária, de acordo com a idade das pessoas. E vejam que aqui a gente tem zero, ou praticamente zero, para pessoas jovens, né? Até mais ou menos 39 anos, a gente quase não tem pessoas com refluxo.
Mas isso muda completamente o panorama a partir dessa idade. Então, quando a gente olha pessoas de 40 anos em diante, chega naqueles 20 a 25% que a gente viu lá na incidência, né, global, né, do mapa. Tá certo? Então, de fato, a idade é um fator preponderante para o aparecimento dos sintomas do refluxo. Tá bom? E mais uma vez a gente olha para o caso clínico. Nosso caso clínico, nós tínhamos uma mulher que tinha obesidade e nós tínhamos uma mulher que tinha mais de 40 anos. Se não me engano, ela tinha 54 anos. Ou seja, ela tinha 3 fatores que colocam ela como um grupo de risco para o desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico. E aí aquele gráfico que eu falei que ia mostrar para vocês, a incidência relativa de refluxo ou do evento, né, que não só tem refluxo, comparado ao ano. E aqui vejam que é uma série histórica, inclusive, maior do que aquela que eu mostrei. Né? Começa aqui a medição próxima de 1910 e que termina em 1990 aproximadamente. Então, nós podemos ver o seguinte, ó, enquanto que a colonização por H. pylori, que está relacionado com a incidência de úlcera gastroduodenal, ela tem diminuído, vejam como ela tem diminuído, nós temos aqui um aumento do refluxo. O refluxo é essa linha aqui. Então, o refluxo, desde que ele começou a ser contabilizado, ele tem tido um aumento. Então, provavelmente, os pacientes eles conseguem se tratar antes de desenvolver uma úlcera. Uma úlcera é um estágio bem avançado, né, da doença. Eles conseguem se tratar e conseguem uma assistência antes de desenvolver uma úlcera. Mas para um refluxo, talvez pelos sintomas serem mais leves, mais suportáveis, o tratamento talvez esteja sendo postergado para mais tempo. Então, talvez essa seja uma chance que a gente precise também para o paciente que tem sintomas de refluxo, que tem comportamentos alimentares que possam também favorecer ele a desenvolver o refluxo, e eles precisem ser, de certa forma, orientados também. Bom, voltar para aqui, a gente falou sobre a epidemiologia, agora a gente vai falar sobre a fisiopatologia, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para saber se tem mais alguma pergunta. Bom? Pronto, a última foi a Lucille. Não temos perguntas. Vamos voltar para aqui. Então, a gente vai falar agora sobre a fisiopatologia da doença. Como é que ela ocorre? Tá? Então, a fisiopatologia mostra o seguinte. O conteúdo alimentar, ele vem pelo esôfago e chega no estômago. Algumas das coisas nós já entendemos, né, do conteúdo que já foi visto nessa aula. Mas aqui a gente tem várias razões pelo qual esse conteúdo estomacal ele volta para o esôfago. Primeiro é o quê? Uma menor resistência da mucosa esofagiana. Tá certo? Menor resistência da mucosa esofagiana. Então, além da gente ter um esfíncter que vai segurar o alimento dentro do estômago, a mucosa esofagiana ela é menos resistente. Então, se o alimento vier aqui para o esôfago, ele vai agredir mais facilmente o esôfago do que o estômago. O estômago ele é bem mais protegido do que o esôfago. Então, essa é uma das razões pelo qual o paciente pode ter os sintomas da esofagite, principalmente. A gente tem outro mecanismo importante também, que é a diminuição do clearance esofagiano de ácido. O que é o clearance esofagiano? O esôfago, ele traz o alimento. A tendência do esôfago é o quê? É se contrair rapidamente, abrir o esfíncter rapidamente e o alimento passar para o estômago. Isso é o clearance esofagiano. No caso do paciente com refluxo, ou que tem tendência a refluxo, esse clearance esofagiano ele é menor. Ele diminui essa velocidade do peristaltismo, ele diminui essa abertura do esôfago, do esfíncter do esôfago, ele deixa esse esfíncter mais relaxado, o alimento até passa para o estômago, mas ele tende a voltar. Tá bom? É, por exemplo, aquilo que a gente falou. O paciente se alimenta, o esfíncter vai se abrir e a tendência é o quê? É ele se manter aberto no paciente, ele se manter aberto e aí o alimento ele pode voltar para o esôfago, tá bom? E aí nós temos alguns agravantes aqui, ó. Posição deitada vai facilitar essa diminuição do clearance esofagiano. Quando a gente está em pé ou está sentado, a própria gravidade facilita a passagem do alimento pelo tubo até chegar no estômago. Quando a gente está deitado, o mecanismo
gravidade, né, da força gravitacional já não ajuda mais. Então o alimento ele tende a depender somente das contrações do esôfago, tá certo? A ingestão de álcool e de café também, eles podem diminuir esse clearance esofagiano. A hérnia de hiato, a gente já falou, não é? O diafragma está aqui, ele tende a ajudar o esfíncter esofagiano inferior nesse fechamento, mas quando parte do estômago está na parte de cima do diafragma, o músculo não consegue mais ajudar. A produção, um aumento na produção ácida, então o próprio estômago ele pode produzir mais ácido do que produz normalmente. Isso acontece quando o paciente é tabagista, isso acontece também quando o paciente toma muito café. Tá bom? Então o próprio café vai ajudar na produção do ácido. Também o aumento da pressão intragástrica, né? O aumento da pressão intraabdominal, na verdade. A gente tem aqui na obesidade, a própria posição deitada também, na gravidez, tudo isso vai pressionar o estômago, tudo isso vai reduzir o volume, né, do estômago e a consequência disso é o retorno do alimento. Tá certo? Diminuição do esvaziamento gástrico, isso também acontece na obesidade. Veja só, gente, aumento do refluxo biliar. Às vezes o paciente ele produz a bile e essa bile reflui. Quando a bile reflui, ela também vai induzir um refluxo do conteúdo gástrico. Aí nós temos o alimento chegando no esôfago também. E nós temos também um controle neurológico alterado. O próprio paciente ele pode ter um distúrbio neurológico que vai aumentar o relaxamento do esfíncter ou ele vai diminuir o tônus basal, ou seja, a força de contração do esfíncter está reduzida e ele passa mais tempo com esse esfíncter relaxado. Isso pode acontecer por uma alteração, por um distúrbio neurológico. Tá certo, gente? Então, fisiopatologia, entendemos, né? Vamos falar agora da classificação. Como é que é classificado a doença do refluxo gastroesofágico? Para classificar, a gente precisa de alguns critérios. A gente tem 3 critérios aqui na tela. Critério clínico, critério endoscópico e critério pH métrico, ou seja, a medição do pH do estômago. Critério clínico. O paciente ele pode ser assintomático, não tem sintoma nenhum, nem sintoma típico, nem sintoma atípico, não tem sintoma nenhum. O paciente pode ter apenas sintomas esofágicos, ele pode ter apenas sintomas extraesofágicos, isso aqui também é bem comum. Às vezes o paciente tem tosse, por exemplo, dificuldade em respirar, mas quando ele faz endoscopia digestiva, o esôfago dele apresenta uma leve inflamação. Então veja que o esôfago está bem protegido, mas a traqueia não. Às vezes ele apresenta sintomas extraesofagianos mais frequentes do que os esofagianos. E aqui nós temos também manifestações esofágicas e extraesofágicas, tá bom? Cada um desses recebe aqui um código. Esse código vai ser utilizado para a classificação do paciente. No critério endoscópico, a endoscopia do paciente pode ser normal. E se a endoscopia for normal, o código dele é 0. Pode ter uma esofagite erosiva e pode ter uma esofagite com complicações, tá bom? E quando a gente olha para o critério pH métrico, ele pode ser normal, pH normal, pode ser normal, mas com índice de sintomas positivos, e pode ser considerado um refluxo patológico, né, que recebe o código 2. Como é que é classificado o paciente de acordo com esses critérios? Vamos imaginar um paciente que apresente manifestações esofágicas, tá certo? É o número 1. Ele apresenta também um exame endoscópico revelando esofagite e uma pH-metria normal com índice de sintomas positivos. Então, a doença do refluxo desse paciente vai ser classificada como C1, ou seja, de acordo com a clínica, ele vai receber o índice 1, de acordo com o critério endoscópico, o 1 também é 1, e de acordo com a pH-metria também vai receber 1. Então, C1, E1, P1, tá certo? Classificação desse paciente aqui. E aí, de acordo com esses dados, com essas informações endoscópica, clínica, pH métrica, a gente vai colocar o paciente em estágios, tá? Então, nós temos aqui pelo menos 3 estágios evolutivos da doença. O estágio 1, isso aqui de acordo com a gravidade. O estágio 1, quais são as características do estágio 1? O paciente apresenta
uma pirose esporádica não complicada. Então, de vez em quando, o paciente tem sintomas. Ele não tem sintomas frequentes. Sintomas são raros, são de vez em quando, tá certo? Ele apresenta frequentemente esses sintomas na presença de um fator precipitante conhecido. Por exemplo, ele só tem refluxo quando ele bebe muito. Ele só tem refluxo quando ele faz um churrasco, tem muita comida condimentada. Então, só quando ele tem um determinado fator que vai precipitar é que ele tem os sintomas. Com frequência, não constitui a queixa principal. Então, só de vez em quando aquele fato, aquilo é um problema para ele. E apresenta menos de 2 a 3 episódios por semana, com ausência de sintomas adicionais. Então, esse paciente aqui, ele é classificado como paciente de estágio 1. Como é que a gente trata esse paciente? Primeira, inicialmente, talvez a medida mais forte seja a modificação do estilo de vida. Então, o paciente vai alterar diversos aspectos. Diminuir comida condimentada, não dormir com o estômago cheio. A gente já vai ver quais são esses. Dormir 2 horas depois de se alimentar. Todas essas medidas vão ser extremamente eficientes para o paciente do estágio 1. Então, aqui, dieta, mudança de posição, diminuição da massa corporal. E, nesse caso aqui, são necessários antiácidos e ou antagonistas H2. Mudança no estilo de vida e um medicamento como antiácido e antagonista H2 muitas vezes resolve o paciente do estágio 1. Estágio 2. Os sintomas já são frequentes, com ou sem esofagite. Então, ele já pode ter uma inflamação no esôfago. Quando faz endoscopia, já apresenta uma determinada inflamação. E ele apresenta mais de 2 a 3 episódios por semana. Para esse paciente, já é indicado o IBP. Certo? Eles são mais eficazes do que os antagonistas H2. Uma frequência não tão alta, mas já é indicado o IBP. Já os pacientes do estágio 3, os sintomas são crônicos. Eles sentem a todo instante, continuamente, sintomas. Sem terapia, há sempre recidiva. Então, o paciente está tratando, muitas vezes diminui a sintomatologia. Parou o tratamento, os sintomas voltam. E ele apresenta também complicações como estenose e metaplasia. Então, já tem substituição de tecido do esôfago. O ácido está agredindo ali há tanto tempo que o tecido que é típico do esôfago, quando ele é olhado no microscópio, é observado que há uma substituição do tecido original por um tecido metaplásico. Para esse paciente, há necessidade de se utilizar o IBP numa frequência de 1 a 2 vezes ao dia. Bom? Ok, então entendemos aqui as questões da doença. As causas, a epidemiologia, a fisiopatologia e também a classificação. Então, a gente agora já tem condições de entrar no tratamento da doença. Bom? E esse tratamento ele vai ser o quê? Não farmacológico, que a gente tem aqui até algumas dicas, perda de peso, dieta, postura. E o tratamento pode ser farmacológico. A gente vai começar pelo não farmacológico. E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. O que é que o paciente precisa fazer para redução dos sintomas? E como eu já falei no início da aula, muitas vezes essas atitudes elas são mais poderosas do que o próprio medicamento. Então, reduzir o peso corporal se o paciente for obeso. O paciente do nosso caso clínico dizia que ele tem obesidade. Então, a redução do peso iria ajudar bastante esse paciente na sintomatologia. Temos também suspensão do fumo. Se o paciente for fumante, também vai ajudar. Evitar refeições copiosas. Então, quando a refeição é muito grande, quando a quantidade de alimento é muito grande, o estômago fica muito cheio e isso facilita a saída do conteúdo para o esôfago. Então, evitar refeições copiosas também pode ajudar. Evitar deitar-se nas 2 horas posteriores à refeição. E veja só, gente, aqui está dizendo evitar deitar-se, não é evitar dormir. Então, às vezes o paciente diz, não, mas doutor, eu não vou dormir cedo não, eu me alimento às 8 horas, eu faço um jantar às 8 horas e só vou dormir à meia-noite. Mas, às vezes, o paciente se alimenta e já vai deitar. Então, mesmo que ele não vá dormir, o ato de deitar vai facilitar aí essa passagem, já que diminui aquele aspecto lá da gravidade que eu falei para vocês. Também cuidados especiais com alimentos.
com medicamentos, aliás, potencialmente de risco, como colinérgicos, como teofilina, como bloqueadores dos canais de cálcio e o alendronato. Todos esses medicamentos, eles podem causar refluxo. Então é importante que se observe se o paciente está usando ou não para se tomar uma atitude com relação a eles. Também moderar a ingestão dos seguintes alimentos na dependência da correlação com sintomas. Então, alimentos gordurosos podem facilitar alimentos cítricos, café, bebida alcoólica, bebida gasosa, menta, hortelã, produtos à base de tomate e chocolate. Então, vejam que na anamnese do paciente com refluxo é importante avaliar: faz uso de medicamentos? Faz uso de alimentos que podem estar complicando isso? Às vezes, substituir o medicamento e retirar esse alimento, ou substituir esse alimento, às vezes ajuda o paciente de modo que ele não precise fazer uso de nenhum outro medicamento para tratar o refluxo propriamente dito. E o último ponto aqui é a elevação da cabeceira da cama em 15 centímetros. Então, se você vai deitar, se o paciente vai deitar, pelo menos eleve a cabeceira da cama para fazer um ângulo entre o esôfago e o estômago e que vai dificultar o refluxo do alimento para o esôfago. Tá certo, gente? Deixa eu ver se vocês têm perguntas aqui. Deixa eu olhar o chat. Ícaro está dizendo o seguinte: também evitar de dormir de lado direito, né, professor? Ícaro, não sei dizer. Você viu isso em algum lugar? Essa questão de dormir do lado direito? Poderia explicar um pouquinho melhor? Nunca ouvi falar disso, não. Se tiver escutado, se puder falar, explica um pouquinho já sim, né? Então, pronto. Então, aparentemente, né, dormir do lado direito pode também prejudicar um pouco essa questão do refluxo, certo? Não sei dizer o mecanismo, mas eu vou procurar, porque eu acho que professor, é um aspecto tem importante. A questão da anatomia do estômago, não é isso? Porque as entradas, né, como é? O início do duodeno e o finalzinho da Enfim, essa questão do acúmulo do ácido clorídrico devido à anatomia do estômago. Né? Eu acho que é relacionado com a curvatura do estômago, não é? Isso. Tem a curvatura do estômago, bem lembrado, bem lembrado. Então, eu preciso avaliar, né? Porque eu não estou conseguindo raciocinar com relação à curvatura, mas provavelmente a curvatura do estômago, de fato, possa facilitar ou dificultar o refluxo, né? Ó, o Ícaro está dizendo o seguinte: já sim, né? Ok, está dizendo que também é bom para circulação. Então, beleza, eu vou procurar saber então. Acho que é uma informação importante. E quem souber de informações mais completas, coloca aí no chat que a gente já vai discutindo isso também. Bom? Ok, gente. Então agora vamos para o tratamento farmacológico, né? Falou sobre a doença, falamos sobre os sintomas, falamos sobre o tratamento não farmacológico. E aí chegou a hora da gente utilizar o tratamento farmacológico. Então vejam só, a gente está vendo aqui um quadro. Nesse quadro aqui a gente está vendo uma espécie de resumo, uma espécie de overview. Quais são as possibilidades de tratamento farmacológico que o paciente com refluxo pode ter? Então a gente começa aqui, ó, betanecol. O betanecol ele vai facilitar a eliminação esofágica. Lembra que eu falei para vocês do clearance? No paciente com no clearance esofagiano ácido, no paciente com refluxo, esse clearance é menor, ele tem um peristaltismo menor, ele tem uma certa dificuldade, e aí, se o paciente deita, por exemplo, essa dificuldade ela é piorada, né? Então, o betanecol vai fazer o quê? Vai facilitar, aumentando o peristaltismo. O betanecol, ele é um agente colinérgico, certo? Então, ele vai agir estimulando o sistema nervoso colinérgico. A gente tem também a metoclopramida, que vai promover o esvaziamento gástrico. A gente viu que quando o alimento chega no estômago, se ele ficar muito tempo aqui no estômago, ele vai refluir. Então, a metoclopramida vai favorecer esse processo. A gente vai falar um pouquinho dela mais adiante. Nós temos também, aqui não serve exatamente para um refluxo, mas de certa forma ele pode diminuir o impacto sobre o estômago, e se o estômago tem um impacto, ele também não vai reagir refluindo o alimento, né? Então, a resistência à mucosa esofágica, ácido algínico, sucralfato, a gente viu que protege, né, principalmente das úlceras. Agem também na pressão do esfíncter esofágico inferior, né, aumentando essa pressão.
o betanecol e metoclopramida também. E nós temos os alimentos ou os medicamentos que agem no conteúdo ácido, né? Neutralizando o ácido. Tem os antiácidos, os antagonistas dos receptores H2 e os inibidores da bomba de prótons. Tudo isso é o arsenal que nós temos. Tá? A gente vai falar sobre cada um deles isoladamente, né? De forma resumida. E ao final a gente junta tudo para colocar isso no algoritmo. Tá bom? Então, os antiácidos. Os antiácidos a gente tem praticamente três tipos de antiácidos. A gente tem o hidróxido de magnésio, que ele tem uma propriedade importante, que é essa propriedade laxante. Tá bom? Então, quando o hidróxido de magnésio ele reage com HCl, ele forma o cloreto de magnésio, né? Forma esse sal. E é exatamente esse sal quem tem esse potencial laxante. Então, o cloreto de magnésio ele não vai ser absorvido no intestino. E por não ser absorvido, ele não produz alcalose sistêmica, ele não produz alteração do pH no sangue. A alteração do pH dele apenas no estômago, certo? E aí ele pode ser considerado, portanto, um fármaco sintomático. Um fármaco apenas para reduzir a acidez. Deve ser utilizado por muito tempo? Não. Por quê? Porque ele é um fármaco sintomático. Então ele é para reduzir a acidez enquanto o paciente está regulando a alimentação, enquanto o paciente que é fumante não está mais fumando, enquanto o paciente que tem o alcoolismo, ele também vai diminuir essa ingesta de álcool, o paciente vai melhorar a questão de dormir, do estômago muito cheio. Então, enquanto ele está tomando atitudes não farmacológicas, os antiácidos vão ser utilizados apenas para reduzir os sintomas, tá bom? O próximo é o quê? Hidróxido de alumínio. Ele tem uma ação exatamente contrária, ele é constipante. Por isso que muitas vezes o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio eles são associados na mesma forma farmacêutica. O paciente toma hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, porque ambos vão reduzir, vão neutralizar a acidez e ao mesmo tempo nem vai produzir o efeito laxante, nem vai produzir o efeito constipante. O hidróxido de alumínio ele vai formar esse sal aqui, ó, cloreto de alumínio. Ele vai elevar o pH do estômago para 4. Então vejam que ele já consegue elevar o pH do estômago para um valor relativamente alto, né? Ele vai adsorver pepsina. A gente já começa a falar um pouquinho sobre digestão também. Na aula passada, inclusive vocês disseram, professor, mas alterar o pH do estômago não vai influenciar na digestão? Sim, aqui também, ó. O hidróxido de alumínio vai absorver pepsina e vai influenciar na digestão de proteínas, tá certo? E ele tem excreção fecal e também tem excreção renal, que é uma partezinha muito pequena vai ser absorvida e essa partezinha pequena que vai ser absorvida vai ser excretada pelo rim, mas a maior parte vai ser excreção fecal mesmo, tá bom? Bicarbonato é o terceiro antiácido que é utilizado também. Então, o bicarbonato ele já vai elevar o pH gástrico para 7,4. Então vejam que ele é um antiácido bem mais poderoso, tá bom? E aí ele vai ser absorvido, ele ocorre a absorção intestinal, isso pode causar alcalose, pode gerar uma certa alteração do pH plasmático, não usar a longo prazo, nem em pacientes com restrição de sódio. Então ele tem essas duas restrições. E ele vai atuar rapidamente, essa é uma das grandes vantagens do bicarbonato. Ele é utilizado e rapidamente os sintomas diminuem. Quando é que a gente utiliza antiácidos? Quais são as indicações dos antiácidos? O paciente que tem dispepsia, o paciente que tem úlcera péptica, apenas para alívio sintomático. Ele só vai ser sintomático. Tem que utilizar um IBP, tem que utilizar um gastroprotetor, mas como sintomático ele vai funcionar. E o paciente que a gente está usando, tratando nessa aula, que é o refluxo gastroesofágico. Tem refluxo gastroesofágico, dá para se utilizar também o antiácido, tá certo? Vamos lá. Então a gente falou de antiácidos, os gastroprotetores. Ó. Os gastroprotetores, eles são mais utilizados não para o refluxo, eles são mais utilizados para o processo de úlcera gastroduodenal, né? Na aula que a gente teve anteriormente. Mas eu resolvi trazer ele para cá, até para a gente ter a noção de como é que eles agem. Então, os gastroprotetores, ó, que a gente tem um exemplo, é o sucralfato. O sucralfato ele é um disacarídeo. E olha como é interessante, gente. Ele é um disacarídeo que tem esses grupamentos R aqui,
que são o quê? Sulfato de alumínio. Ele carrega o alumínio na sua molécula, que é um antiácido. Então, é um antiácido direcionado, tá certo? Então, esse sucralfato aqui, esse disacarídeo, quando ele encontra um pH ácido, um pH inferior a 4, ele se dissocia. Então, nós temos aqui, algumas moléculas ficam com, num dos polos, o grupamento sulfato, e no outro polo, o grupamento com alumínio, que fica carregado positivamente. Então, vejam que eles vão se juntar, formar um emaranhado, formar um enlace, né, formar esse complexo aí, que na verdade é uma pasta. Essa pasta aqui, ela vai recobrir a úlcera. Essa pasta não é a base de alumínio, então o ácido que está atacando essa úlcera, quando chega aqui, ele vai ser neutralizado pelo alumínio. Então vejam que é uma estratégia bem interessante, bem inteligente, né, para neutralizar. Então pode ser utilizado em algum problema esofágico, até pode ser utilizado em um problema esofágico, mas para um refluxo em si, ele não é um dos um dos melhores, né, que pode ser utilizado para essa condição. A gente tem aqui o sucralfato, o disacarídeo e a sacarose. Ele forma essa pasta viscosa e veja por quanto tempo ele fica ligado. 6 horas. Então, ele fica protegendo o estômago, aquela região que já está lesionada, já tem um ferimento, protege por 6 horas. O bismuto também é um gastroprotetor. A gente falou do bismuto lá quando estávamos falando do tratamento do H. pylori, né? Então, ele forma uma camada protetora que recobre as úlceras também, assim como o sucralfato. Ele estimula a liberação de prostaglandina e de muco e ele age diretamente sobre o H. pylori. Então, ele tem uma certa ação antibiótica, né? Agindo diretamente sobre o H. pylori, impedindo aí o desenvolvimento dessa bactéria. E o mais recente de todos é o alginato. O alginato ele é composto dos monômeros de manuronato e de gluronato. E ele forma essa camada polissacarídica na lesão. Então, ele também forma uma espécie de curativo, né? Vejam só, isso aqui é praticamente um curativo químico, né? Então, um curativo que tem uma ação antiácida, neutralizante do ácido, que reveste a úlcera, protege a úlcera da ação da acidez novamente e, ao mesmo tempo, neutraliza a acidez que está ali na superfície. Então, esses foram os gastroprotetores. Os procinéticos, o próprio nome está dizendo, né, gente? Procinéticos, ou seja, são fármacos que vão aumentar o peristaltismo. E aumentar o peristaltismo é importante para que o estômago se esvazie mais rápido, para que o intestino possa propagar esse alimento, né, até o final do tubo digestivo. Então, os procinéticos ele tem esse efeito para aumentar o peristaltismo gastrointestinal. E quais são os principais procinéticos? A gente tem aqui, ó, cisaprida, a metoclopramida e a domperidona. Só que eles têm ações diferentes. O que eu falei para vocês? Que a inervação do trato gastrointestinal é a inervação colinérgica. E o que é que essa inervação colinérgica faz? Ela se liga e depois ela libera acetilcolina e a acetilcolina vai acelerar os movimentos peristálticos. Então, a acetilcolina está aqui, ó, vai agir na fibra muscular lisa, acelerando os movimentos peristálticos. Só que aqui, essa fibra, esse neurônio, ele recebe 2 estímulos diferentes. Um é colinérgico também, então tem uma fibra colinérgica, um neurônio colinérgico que se liga nessa fibra terminal e que isso vai estimular. Ó. Acetilcolina estimula esse neurônio colinérgico que se liga na fibra e que estimula o peristaltismo intestinal. Certo? Quem é que age aqui nos neurônios colinérgicos? Quem age aqui é a cisaprida e a metoclopramida, eles agem como agonistas dessa fibra. Certo? São agonistas dessa fibra. Então, de certa forma, cisaprida e metoclopramida vão acelerar o peristaltismo do trato gastrointestinal. Só que essa fibra também recebe um outro estímulo, que é um estímulo dopaminérgico. E que, na verdade, é um antagonista. Né? Então, a dopamina vai agir na fibra colinérgica, inibindo essa fibra. Se essa fibra está inibida, significa que o peristaltismo está reduzido. Então, se a gente está estimulando essa via para aumentar o peristaltismo, essa via ela precisa ser o quê? Inibida. E quem é que vai inibir? Os antagonistas de dopamina. É a metoclopramida e a domperidona. Então, vejam que nós temos
duas estratégias diferentes, mas que têm o mesmo resultado, aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal, ou estimulando a via colinérgica, ou inibindo a via dopaminérgica, tá bom? Aí usa metoclopramida, domperidona ou cisaprida, todos eles vão aumentar a motilidade do esôfago, como está mostrando aqui. Ok, gente. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Daiane está dizendo: eita, estou lascada, então só consigo dormir do lado direito. Daiane, você não está sozinha nessa não, viu? Eu também não vou ter muita facilidade em alterar o meu jeito de dormir, não. Vamos lá, os antagonistas H2, tá, gente? Para a gente finalizar a aula de hoje, entra no algoritmo e a gente termina o conteúdo, tá? Então, como é que age? A gente trouxe essa imagem aqui, porque essa imagem ela mostra exatamente a célula parietal, e a célula parietal ela recebe 3 estímulos, a gente viu na aula passada, né? Ele recebe o estímulo colinérgico, a gastrina e o estímulo histaminérgico. Na aula passada a gente viu os inibidores da bomba de prótons, e vão fazer o quê? Vão inibir essa proteína diretamente. Então, independentemente de qualquer estímulo, a bomba de prótons estando inibida, a gente tem um resultado melhor. Só que aqui, os antagonistas H2, eles vão inibir apenas o receptor H2. Ou seja, essa célula parietal continua recebendo 2 estímulos diferentes, um colinérgico e um da gastrina. Então, significa que os antagonistas H2, eles reduzem a acidez, mas eles têm uma certa limitação. Eles não reduzem a acidez tão bem quanto os IBPs, tá bom? Vamos ver algumas características importantes. Primeira característica farmacocinética. Aqui nós temos os representantes, a cimetidina, a ranitidina e a famotidina, tá certo? E aí nós temos algumas características. Primeiro, biodisponibilidade. Maior é a nizatidina. Nizatidina tem uma biodisponibilidade maior, superior a 90%. Cimetidina também tem uma boa biodisponibilidade, mas ranitidina e famotidina tem uma certa dificuldade. Isso aqui é por via oral, tá bom, gente? Por isso que às vezes o paciente que precisa utilizar um antagonista H2, ele utiliza por via parenteral, né? Uma via intravenosa, às vezes utiliza uma ranitidina por via intravenosa, porque a biodisponibilidade dele por via oral é um pouco pequena, tá bom? Meia-vida. Meia-vida plasmática também são diferentes entre os antagonistas H2. Nós temos aqui a famotidina que tem maior meia-vida plasmática, 2,5 a 4 horas aproximadamente. E nós temos aqui a nizatidina, apesar dela ter uma excelente biodisponibilidade, ela tem uma meia-vida plasmática relativamente curta, né? 1,1 a 1,6 horas. E por isso impacta diretamente em quê? Na duração do efeito. 12 horas para famotidina e 8 horas para nizatidina e 6 horas aqui para cimetidina. A gente também tem que considerar a ação que esses fármacos têm no sistema P450. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, o que esses fármacos fazem no sistema citocromo P450. Mas quando a gente olha para a diferença entre eles, nem famotidina e nem nizatidina tem ação sobre o citocromo. A cimetidina é o referência, a ranitidina tem 10% do efeito da cimetidina sobre o citocromo. É importante considerar isso, porque isso é motivo para interação medicamentosa, tá? Muitas vezes o paciente está utilizando um antagonista H2 juntamente com outros fármacos e ele pode alterar o metabolismo desses outros fármacos, fazendo com que a concentração varie. Ok? Potência. Como é que em relação à potência? A potência a gente diz o seguinte: cimetidina vai ser a referência, a ranitidina e a nizatidina têm 4 a 10 vezes a potência da cimetidina, então são bem mais potentes, mas o mais potente de todos é a famotidina, de 20 a 50 vezes a potência da cimetidina. Aqui nós temos também inibição gástrica, e tem esse asterisco. Esse asterisco diz o seguinte: inibição da secreção de ácido gástrico mais de 50%, maior do que 50%. Então, qual é a capacidade que esses antagonistas têm de inibir a secreção ácida em mais de 50% durante 10 horas seguidas? Essa é a dose para conseguir esse efeito aqui.
Então, para cimetidina, nós temos de 400 a 800 miligramas. Para ranitidina é 150 miligramas. Famotidina é 20 miligramas e anisatidina é 150 miligramas também. E aqui nós temos a dose necessária para o tratamento. Então, vejam, por exemplo, que a ranitidina, a dose para inibir por pelo menos 10 horas é o que? É 150 miligramas. Então, para o dia inteiro, o paciente precisa tomar 300 miligramas, né? Geralmente manhã e noite, né? Para cobrir a secreção ácida à noite, e isso é suficiente para controlar a acidez do estômago do paciente. E as reações adversas, que aqui os pacientes apresentam, né? Aqui nós temos uma diferença relativamente grande com relação aos inibidores da bomba de prótons. Inibidor da bomba de prótons, a gente viu que quando inibe completamente a bomba de prótons, quando inibe completamente a acidez, o paciente vai ter muitas reações gastrointestinais. Aqui também vai ter, mas vai ter bem menos. Ó. O paciente vai ter diarreia, por exemplo, vai ter constipação. Diarreia e constipação são provavelmente relacionadas à alteração da acidez. Mas o paciente vai ter cefaleia, pode ter sonolência, principalmente aqueles antagonistas que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, porque o sistema estaminético é um sistema importante para o paciente se manter acordado, né, para vigília. Ele pode ter também dor muscular, certo? E os mais importantes são relacionados ao uso da cimetidina. A cimetidina pode causar ginecomastia, galactorreia, impotência sexual e oligoespermia, ou seja, são várias reações adversas que são sexuais. Então, ele consegue, a cimetidina está relacionada com essas reações adversas. E também redução na contagem de plaquetas é uma reação importante para esse grupo de pacientes, tá bom? E as interações, né, as interações medicamentosas, a gente tem aqui que eles vão interagir com a varfarina e eles vão agir de que forma? Inibindo o sistema P450. Quando os antagonistas H2 inibem o sistema P450, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar a concentração dos fármacos. Inibindo o metabolismo, aumenta a concentração do fármaco. Então, quando ele é administrado juntamente com a varfarina, o paciente vai ter como resultado a hemorragia. Quando ele interage, quando ele é administrado juntamente com os tricíclicos, a depressão do sistema nervoso central é maior. Com a fenitoína, nós temos uma intoxicação do sistema nervoso central. E com a sulfonilureia, que é um hipoglicemiante, o paciente ele vai ter hipoglicemia. Bom? E aí a gente vai, para finalizar, o que a gente vai fazer com todos esses medicamentos? Como é que a gente vai colocar ele no fluxograma para entender como eles devem ser administrados no paciente? Tá? Então a gente tem aqui o fluxograma para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Vou destacar aqui um pouquinho. Então começa com o quê? Com a história clínica e com o exame físico do paciente. Por que é tão importante isso? Porque às vezes é aqui onde a gente identifica os problemas principais do paciente. Às vezes o paciente não precisa de um tratamento farmacológico, às vezes ele precisa de uma orientação do que pode estar causando os sintomas dele. Então, informações como a duração dos sintomas, a frequência, como é que esses sintomas são aliviados, como é que você quantifica os sintomas, é importante para a orientação do paciente. E aí você coloca, depois do exame físico, depois da anamnese, se o paciente tem mais de 40 anos, a gente viu que a idade é importante, então se o paciente tiver mais de 40 anos, ele pode ser do grupo de risco. O paciente tem sintomas mais de 2 vezes por semana, esses sintomas são mais de 4 a 8 semanas, eles estão acontecendo há mais de 4 a 8 semanas, o paciente apresenta manifestações de alarme. Eu tenho o número 1 aqui. Ó. O que é que significa essas manifestações de alarme? Disfagia, ou seja, o paciente apresenta dor quando vai deglutir, odinofagia, anemia, hemorragia digestiva e emagrecimento, história familiar de câncer, náuseas e vômitos, além de sintomas de grande intensidade e ou de ocorrência noturna. Então, o refluxo acontece muito à noite por aquela razão. O paciente deita, não eleva a cabeceira da cama,
A gravidade não favorece, o esfíncter ele relaxa e há o refluxo gastroesofágico. Bom? Então, se o paciente apresentar uma idade compatível, apresenta sintomas que estão acontecendo a uma certa frequência, o paciente tem sintomas que estão durando um determinado tempo, pelo menos aí 4 semanas, 8 semanas, e ainda apresenta manifestações de alarme, esse paciente é um sério candidato à doença do refluxo gastroesofágico. Ela apresenta essas manifestações de alarme ou apresenta manifestações atípicas. E atípicas a gente tem aquelas, dor torácica sem evidência de enfermidade coronariana, dor torácica não cardíaca. Então, o paciente apresenta uma dor que parece um infarto, parece uma dor no coração, mas na verdade é exatamente um refluxo, né? Esse globos histéricos, né? É o que? É aquele bolo que o paciente apresenta na garganta. Tá? Às vezes, ele fica um bolo, como se tivesse um alimento tivesse preso, e na verdade isso acontece porque quando o ácido chega na laringe, ele inflama a laringe. E aí vejam só, o que a laringe faz, as células da laringe faz? Elas se modificam para criar uma certa proteção que elas não têm. Enquanto que no esôfago e no estômago tem muco que vai proteger, a laringe não tem muco. O que é que a laringe começa a fazer? Produzir muco. Então esse muco não era para estar ali, começa a produzir aquele bolo na garganta do paciente, tá bom? Também manifestações pulmonares, o paciente pode ter sintomas de asma, tosse crônica, hemoptise, né, o sangue, a bronquite, bronquiectasia e pneumonia também. E também sintomas otorrinolaringológicos, né, rouquidão, o pigarro, né, que é o clareamento da garganta, laringite, sinusite e otalgia também podem acontecer. Então esses são sintomas ou manifestações atípicas. Esses sintomas eles são refratários ao tratamento tradicional. O paciente está utilizando um tratamento tradicional, está utilizando um antiácido, está utilizando talvez uma ranitidina e não está resultando. Então, isso não está funcionando. Então, esses sintomas são sintomas típicos ocasionais. Está acontecendo ocasionalmente e são sintomas que são sintomas bem parecidos, né? Aliás, se não tiver essas características, esse paciente ele é considerado um paciente com sintomas típicos ocasionais. Mas se o paciente tiver essa condição, se enquadrar nessa condição, é importante fazer o quê? Uma endoscopia digestiva alta para comprovar que o paciente tem um refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, e ao mesmo tempo para saber qual o tipo da lesão, se tem alguma inflamação, quando é que ela está, se tem algum problema gástrico que precisa ser tratado. Bom, gente? Continuando aqui com a nossa parte de baixo, né, do fluxograma. Então, o paciente ele vai inicialmente fazer o quê? Umas medidas comportamentais. Então, o paciente foi identificado que tem sintomas, está no grupo de risco, tem 40 anos, os sintomas eles fazem um certo tempo que estão acontecendo. Primeira atitude é o quê? Medidas comportamentais. E as medidas comportamentais são aquelas que a gente já viu, né? Elevação da cabeceira, moderar a ingestão de alguns alimentos que podem relaxar o esfíncter esofágico inferior, cuidado com medicamentos que podem também fazer a mesma coisa, evitar deitar-se nas 2 horas posterior às refeições, evitar refeições copiosas, suspender o fumo, controlar o peso. Tudo isso aí são medidas não farmacológicas comportamentais. E vejam que elas começam, né, o fluxograma começa com elas. Elas são tão importantes que a primeira atitude é começar com as medidas comportamentais. Bom? Também IBP em dose plena, e a gente tem aqui IBP, omeprazol, 2 comprimidos via oral por dia. Também pode-se colocar excepcionalmente bloqueadores H2 e todas essas atitudes aqui por pelo menos 4 a 8 semanas. Às vezes o paciente começa a tratar com IBP, por exemplo, começa a utilizar as medidas não farmacológicas e com 15 dias elas apresentam super bem. Diz, não, ok, estou bem, não vou mais continuar. Mas é importante manter para que haja uma homeostase, né, do refluxo por pelo menos, né, manter o tratamento por pelo menos 4 a 8 semanas. Aí perguntas, houve melhora com essas medidas? Sim, houve melhora. Então, reduzir ou suspender o tratamento. Mas se não houver melhora, a gente passa para a segunda parte
do fluxograma. Então, se não houver melhora, fazer endoscopia digestiva alta para saber o que é que pode estar acontecendo. Se a endoscopia for normal ou se houver a observação de esofagite leve a moderada, vai se tomar as mesmas medidas anteriores, as medidas comportamentais, IBP em dose plena, bloqueador H2 e fazer isso por mais 4 a 8 semanas. Então, são 2 ciclos. Já se o paciente na endoscopia tiver esofagite grave, outras alterações, é importante encaminhar para o gastroenterologista, porque às vezes é necessário medidas não farmacológicas mais drásticas para o paciente. Ok, gente? Veja só, para finalizar a aula, eu trouxe 2 gráficos aqui mostrando o seguinte. Aqui a gente tem percentual de curados em função do uso do medicamento, né? O IBP ou o bloqueador H2. O que eu tinha falado para vocês? Que o bloqueador H2 ele acaba tendo um efeito melhor, o IBP ele acaba tendo um efeito melhor do que o bloqueador H2. Por quê? Porque o bloqueador H2 só vai bloquear um dos estímulos, que é a histamina. Mas o IBP não vai bloquear a própria bomba de prótons. Bom, a gente tem aqui esse gráfico mostrando isso. Então, é claro que o paciente que estava fazendo uso do placebo, ele vai ter um resultado sempre pior. Mas vejam que esse resultado não é nulo. Às vezes a gente pensa, o paciente está usando placebo, o que é que a gente espera? Que ele não tenha resultado nenhum. Mas ele tem um resultado, ele tem uma cura espontânea. Então vejam que depois de 12 semanas, mesmo os pacientes que estavam usando só o placebo, cerca de 20 e poucos % da população que usou teve cura. Por quê? Porque espontaneamente o organismo vai se adaptando. Então, o medicamento é bom, é importante, mas muitas vezes o paciente consegue melhorar sem uso de medicamento nenhum. Os bloqueadores H2, vejam que com 2 semanas aproximadamente, cerca de 25%, ou seja, quase que o máximo que o placebo atinge. Aqui ele só antecipou, né? Cerca de 20 e poucos % dos pacientes vão ter cura, redução, né? Percentual de curados, vão ter cura dos sintomas gastroesofágicos. Quando a gente olha para os IBPs, no mesmo tempo, mais de 60% dos pacientes vão ter cura dos sintomas gastroesofágicos. Então, realmente é um fármaco bem melhor. Vejam que ele atinge o seu potencial máximo depois de 6 semanas. Por isso que o paciente está utilizando o IBP, ele não deve interromper com 15 dias, com 20 dias. Ele deve fazer um tratamento prolongado, de 4 a 8 semanas aproximadamente. Ele não vai utilizar cronicamente sem fim, mas ele deve utilizar isso por um tempo maior, para ele poder ter um resultado, tá bom? Vejam que a partir daqui ele tem uma certa estabilidade, fica ali girando entre 80%, 70% até 82% aproximadamente. Já os bloqueadores H2, eles com o tempo eles também têm um percentual de cura, mas o máximo que foi atingido aqui depois de 12 semanas foi cerca de 50%. Então, metade dos pacientes se beneficiaram dos bloqueadores H2, mas para os IBPs a gente teve valores aí que chegaram a mais de 80%. E temos esse outro gráfico também, tá? Esse outro gráfico ele mostra o seguinte, a gente tem percentual em remissão, ou seja, o paciente está utilizando o fármaco, por quanto tempo ele vai permanecer sem sintomas. Naquele gráfico anterior, se o paciente está usando o fármaco, quantos deles foram curados. Aqui ele está acompanhando quanto tempo os pacientes vão permanecer sem sintomas. Então, utilizou o IBP sozinho, o bloqueador H2 sozinho e o procinético sozinho, ou uma combinação dos dois. Então, vejam que a gente tem aqui 100% de cura, né? 100% sem sintomas nenhum. E vejam que os pacientes que fazem uso somente do IBP é o quê? Esse quadradinho fechado aqui, ó. Os que faziam somente uso do IBP, 100% permaneceram sem sintoma nenhum por pelo menos 5 meses. Estava usando só o IBP, eles passaram 5 meses sem sintoma nenhum. Utilizaram por 4 a 8 semanas e depois disso 5 meses sem sintoma nenhum. Já os que utilizaram IBP mais procinéticos, eles permaneceram por mais tempo sem sintoma nenhum.
aproximadamente aqui 6 meses. Por quê? Porque o procinético ele aumentou o peristaltismo do trato gastrointestinal e isso dificultou também o refluxo. Então, a combinação dos dois, a associação dos dois, acaba sendo vantajosa para o paciente. Se o paciente utilizar só o procinético, veja que se ele utilizar só o procinético, rapidamente essa linha aqui, essa linha sem marcação nenhuma, rapidamente ele cai para níveis baixos, né? Níveis abaixo de 60%, que não é ruim, mas é bem inferior, por exemplo, a utilizar um IBP. Se ele utiliza só o bloqueador H2, o resultado é ainda pior. E se ele utiliza o bloqueador H2 mais o procinético, ele fica algo intermediário entre o uso só do IBP e só do procinético. Bom, gente? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ícaro, a associação dos antagonistas H2 e algum tratamento com antibióticos? Ícaro, normalmente o tratamento com antibióticos ele é feito quando o paciente tem H. pylori, né? E aí ele trata não com H2, né, com um inibidor H2, mas ele trata com inibidor da bomba de prótons, tá bom? Então, a associação melhor é essa. Felipe está perguntando, professor, o cloridrato de betaína poderia ser utilizado para refluxo? Vi que alguns médicos sugerindo a betaína no lugar do omeprazol. Você poderia comentar um pouco sobre isso? A melhora no caso do uso da betaína poderia ser por eficácia do tratamento ou por um efeito placebo dentro daqueles 20%? Felipe, eu acho pouco provável que seja um efeito placebo. É bem, assim, não sei se, eu não vi estudos comparando ele com o omeprazol, né? Não vi comparando a betaína com o omeprazol, mas de fato ele tem sido utilizado, tem mostrado resultados promissores, digamos assim, né? Se eles são melhores ou se ele não é melhor do que o omeprazol, não sei te dizer, né? Mas é um arsenal terapêutico, tá certo? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. E aí, você gostou dessa aula? Até a próxima aula!